A nossa chave do Pix, nós temos duas. Primeiro é o nosso número de celular, que é esse WhatsApp que vocês veem aqui na tela, que é o 011 9 1488 3827. 011 9 1488 3827. Outra forma de Pix é o nosso e-mail, contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. Ah, irmão, mas eu vou direto no banco. Então tá bom. Banco Itaú, agência 1268, conta corrente 98510, dígito 6. Banco Itaú, agência 1288, conta corrente 98510, dígito 6, em nome da Hora da Bênção, tá bom? Então, Deus abençoe muito vocês que têm contribuído e que Deus possa retribuir com toda sorte de bênção na vida de todos nós. Tá bem, meus irmãos? Nós vamos fazer agora uma oração para a gente agradecer as ofertas e entregar também nas mãos do Senhor aí todo o povo de Deus que tem contribuído. Ora junto da gente. Vamos lá. Deus santo e Deus maravilhoso, graça nós te damos, porque o Senhor tem preparado o mantimento, o sustento, para que essa live permaneça no ar. Muito embora muitos levantes tenham estado contra nós, mas o Senhor tem mostrado o seu poder, e a árvore que o Pai plantou, demônio nenhum arranca. Retribui com muitas bênçãos na vida da nossa irmandade, e que cada um possa ver a olhos nus o teu operar nas suas vidas. É o que pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler, queridos, a palavra do Senhor no livro do Deuteronômio, uma palavra bem conhecida, no capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas ovelhas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Somente até aqui, irmãos. Amém e amém. As bênçãos lançadas do Monte Gerizim. Sabe, irmãos, quando a gente para analisar, a frio modo, assim, a grosso modo, né? A nossa vida e as coisas que a gente passa, não é fácil acreditar numa palavra dessa. Estou falando para vocês como uma pessoa comum, como qualquer um de vocês recebe essa palavra aí agora. Estou falando a vocês como uma pessoa comum. Como eu sou mesmo, uma pessoa comum. Você olha para o teu bolso, não tem um centavo. Às vezes você olha para o teu corpo, não tem saúde. Olha para dentro da tua casa, não tem paz. Olha para sua carteira de trabalho, sem registro, você não tem emprego. Como é que crê numa palavra dessa? Como é que acontece essas coisas na nossa vida se nós estamos aqui patinando? Quantos meus irmãos estão assistindo a live agora em aflição, roendo as unhas, esperando Deus, usa desse teu filho e fala comigo que eu estou desesperado. Ou não tem. Ou vocês estão assistindo aqui por causa dos meus lindos olhos azuis.
Por causa da minha boniteza. Óbvio que não. Então não adianta vir aqui pregar uma palavra dessa para vocês sem que seja construído no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma, a fé. A fé não é pozinho de pirlim-pim-pim, não é miojo que em 3 minutos está pronto. A fé ela vai sendo construída nas nossas vidas. E não é fácil. Demanda tempo, demanda oração, demanda choro, aflição, angústia, medos, anseios, preocupações. E aí nós enchemos o peito e falamos para o mundo, eu sou crente. Para cima de mim, irmão, que tenho dívida, que tem problema, que fica... Esses dias mesmo a Heleninha estava doentinha, tivemos que levar no médico com tosse. Você amanhece exalando perfume de rosas e a sua vida é um mar de rosas, você não tem problema, você não tem preocupação, você não fica com medo, você não briga, você não xinga, você não mente. Então, a primeira coisa, antes de alcançar essa palavra, é nós entendermos quem nós somos e quem Deus é. Senão, não vai funcionar. Se você se puser na posição de Deus, achar que você pode tudo, que você não vai ficar triste, que você não vai chorar, que você não vai ter medo, que você não vai ter preocupação, já começou errado. Porque no primeiro tombo que você levar, você vai se frustrar, falar, mas eu pensei que nunca ia acontecer nada errado. É o que acontece com 99,99% dos crentes que param. Ele criou um estereótipo na mente, ela criou, que ele é o super-homem. Que ele vai abrir a torneira da casa dele e vai sair Coca-Cola. Que tem um rio de Yakut do lado da casa dele. Aí quando ele olha, a Sabesp cortou a água, o rio do lado da casa dele é o Tietê, para quem mora ali no Jardim Romano, ali em São Miguel. Aí ele fala, não, tá tudo errado, isso aqui não é minha vida, não foi isso aqui que Deus me prometeu. Pera. Que o motivo maior da fé é da salvação da nossa alma. Calma que não é bagunçado assim. O primeiro motivo de você estar assistindo essa live agora, de você estar ouvindo a palavra em qualquer igreja na qual você vai, a palavra de Deus, de Jesus, é pela salvação. Primeiro de tudo, a gente tem que resolver isso. É pela salvação? Não. É porque eu tenho um problema no joelho, é porque meu marido foi embora, minha mulher é muito brava, é que minha sogra está lá no meio das cobras lá do irmão Donato. Então já não está legal. Já vai começar a se frustrar. É por isso que a palavra diz que o dia da volta do Senhor será dia de grande surpresa. Porque muitos chegarão a ele e dirão, Senhor, no teu nome curei os enfermos, expulsei os demônios, preguei a tua palavra, falei novas línguas, se dando como salvo. E ele vai dizer, na verdade vos digo que não vos conheço. Ué, mas como não me conhece? Eu não estou dizendo que preguei tua palavra, estava lá na live, domingo, segunda, quarta, sexta, falando, não, mas não. Você não buscou a salvação, você buscou os seus interesses próprios. E não está errado, irmãos. Claro que nós recorremos a Deus nas nossas necessidades. É claro que nós recorremos ao Senhor nos nossos medos, nas nossas preocupações, nas enfermidades, nos levantes que tem. Claro, o Senhor é a fonte da nossa inspiração. Não está errado, queridos. O que está errado é nós priorizarmos o que deve ser em segundo plano. Buscai o reino do céu e a sua justiça, primeiro plano. E as demais coisas, irmão? E a comida, a bebida? As demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus nas alturas. Então, queridos irmãos, foi lançada essa profecia, foi lançada essa sentença bendita sobre o povo, das bênçãos lançadas sobre o monte Gerizim. Mas tem um pedacinho que a gente esquece aqui. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, essas bênçãos virão sobre ti. Não é sem condição, assim como o mal não vem sem causa, a bênção não vem sem causa, irmãos. Sem abnegação, sem busca, sem entrega, sem fé, não se recebe bênção. Bendito seja o nome santo do Senhor. E nessa noite o Senhor está trazendo a luz dessa palavra para todos nós,
para mostrar para você que o Senhor hoje está preparando um caminho para que você seja cheio de fé, cheia de fé, em nome do Senhor Jesus. E quando você tiver fé, o que é a fé? É a concepção primeira de que eu creio e tenho certeza absoluta na salvação da minha alma. Então eu quero pedir primeiro para você, por que eu sempre peço para vocês compartilharem aí na live? Para que vocês falem na live, para que você pronuncie, para que você profira, para que saia da sua boca essas palavras. Então eu quero dar uma ordem em nome de Jesus pela autoridade do Espírito Santo. Escreva aí no comentário, eu creio na salvação da minha alma. Vai lá, irmãos, em nome de Jesus. Todos os que estão assistindo, eu creio na salvação da minha alma. Quando você crê nisso, você fala isso, o inferno ouve, glória ao nome do Senhor. E ele começa a se afastar de você. Porque se ele tinha alguma intenção, se o diabo tinha alguma intenção de tomar conta da tua vida, tomar conta da tua mente, ao ponto de te afastar de Deus, quando ele te ouve dizendo isso, ele já se afasta. Ele entra por um caminho, mas hoje ele sai por 7 em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. E não haverá outra forma de se ver a Deus senão através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o seguem, é necessário que creiam que Ele é vivo e que está entre nós. Creia na salvação da tua alma, irmã. Creia na salvação da tua alma, irmão. Primeiro de tudo, primeiro do emprego, primeiro do que a libertação da doença, primeiro do que a resolução do problema familiar. Creia na salvação da tua alma. Por isso que a palavra diz, crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa também. Aliança eterna, Senhor. Está caindo agora a conversão sobre a igreja. Está caindo agora a glória de Deus sobre a igreja. O trabalhar de Deus sobre a tua vida. Então o adversário que te viu um cisquinho de gente, vai te ver um homem forte, uma mulher forte na fé. Não para que os outros vejam, enxerguem ou achem o que quiser achar. Mas para você, quando olhar para si mesmo, dizer, glória a Deus, eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio do Espírito de Deus. Seja cheio de Deus, irmão. Seja cheio de Deus, minha irmã querida. E não vai faltar o pão na tua mesa. Não vai faltar libertação para a tua doença. Não vai faltar porta aberta para aquela que está fechada. Mas não pode ser esse o motivo da tua fé. Não pode ser isso o motivo da tua busca. Não pode. E outra, além da salvação, ou consonante à salvação, em comunhão, coadunando com a salvação, a nossa vida terrena deve ser cheia da glória de Deus. Porque por onde eu passar, as pessoas terão que ver, ou verão fatalmente, Deus em mim, na minha família, no meu trabalho, na minha relação com a sociedade, no meu deitar, no meu levantar, no meu comer, no meu vender, no meu comprar. Então Deus não te chamou aqui para ser desgraçado, para ser triste, para ser falido, para você estar sempre comendo bolota de porco, como o filho pródigo quando se afastou do pai. Essas coisas, quando acontecem conosco, põe isso na sua cabeça. Elas são consequências de escolhas que nós tomamos erradas. Por exemplo, o filho pródigo, quando ele chegou a comer bolota de porco, mas por quê? Do dia para a noite. Ele saiu da casa do pai rico e no outro dia estava comendo comida dos porcos? Foi isso, irmãos? Ele gastou dissolutamente, ele jogou dinheiro fora, ele se afastou da família e aí ele foi plantando uma semente ruim que germinou. Então quando você chega no desemprego, por exemplo, foi mandado embora da empresa, tá certo, o chefe não é bom, a empresa paga pouco, mas quantas vezes você fez birra lá por causa de uma hora extra? Quantas vezes você respondeu a alguém que te mandou fazer alguma coisa que você não concordava, e desde que não sendo desonesta, estando dentro da sua atribuição, você não tem que falar nada, você ganha para aquilo, você tem que obedecer. Entende, irmãos? Não tem mal sem causa. Ele vem por algum motivo nas nossas vidas. E hoje o Senhor está te dando uma receita de felicidade. Ouve a voz de Deus. Que a salvação seja a tua primeira opção, a tua prioridade.
e o teu testemunho em seguida dela. Porque sem um testemunho não se alcança fé, sem se alcançar fé não se alcança salvação. E aí você começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aí você vai na presença de Deus: Senhor, eu te adoro. Te louvo pela salvação da minha alma. Eu sinto, Senhor, o teu amor sobre a minha vida constantemente. Senhor, obrigado por tudo que tu tens feito por mim. E queria te pôr nas tuas mãos. Olha a diferença. Essa enfermidade. Senhor, essa porta que está fechada. Glória ao nome do Senhor. Senhor, esse meu filho que está me dando esse problema. Senhor, essa minha filha, com a minha tia Inês, um beijo para a tia Inês, para o tio Cis, que está lá no Canadá. Senhor, toma ela nas tuas mãos, faz uma obra. Glória ao nome do Senhor. Você crê, irmão, que haverá obra na tua vida? Ali marastaru kami tantiale masta wela shalamuranda salia karbana salila rundami ali salala malula silandula yela. Haverá obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus verá para você que Ele é prioridade. E Deus nunca tratará como opção quem o trata como prioridade. Oh Deus, que palavra santa, Senhor. Converte o meu coração a Ti, Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Então reorganiza os teus pensamentos. O que Salomão escreveu nos Provérbios? Confia no Senhor as tuas obras e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Tem um processo e hoje o Senhor está te dando a mão e dizendo: eu vou te ajudar a construir o caminho da tua fé, a construir o caminho da tua exaltação. Vem comigo, te diz o Senhor, dá-me as tuas mãos, levanta-te em nome de Jesus e começa a trilhar esse caminho. A vitória é tua! Glória a Deus nas alturas. Então, amados irmãos, onde você puser a tua mão haverá bênção. Se está no campo, será bendito. Se está na cidade, que será bendito. Se está aqui no Brasil, é bendito. Tia, se está lá no outro lado do mundo, é bendito. Onde estiver a tua oração, onde estiver o teu sangue, onde estiver, enfim, a cobertura da palavra de Deus, haverá bênção. E a palavra de Deus cobre toda a terra, junto da sua misericórdia. Então não se deixe levar por esses pensamentos pequenininhos e pobres. Não deixe, irmão. Não deixe, irmã. E as bênçãos estão sendo lançadas, não hoje do Monte Gerizim, mas do trono da glória de Deus, da destra de Deus, da mão direita de Deus para você. E enquanto o diabo está latindo, nós estamos sendo abençoados pela glória do Espírito Santo. Santo é o poder de Deus. É isso que Deus quer de você. Só isso não é muito. Você pode. Construa o caminho da tua fé. E Ele te levará a um porto chamado vitória. Chamado exaltação para a glória de Deus na sua vida. Então, irmãos, recebamos esse conselho tão precioso da palavra. Digo aos irmãos, me sinto cheio do Senhor para pregar essa palavra para vocês. E dizer que se você crer, você também vai ver a glória de Deus. Guardemos a santa palavra. Deus seja para sempre louvado. Amém.